Fala, senhores! Vamos para mais um vídeo de treta. Foi dessa vez, até com alguns argumentos, eu não diria aí, vou fazer uma coisa que tá um pouco maior, alguns argumentos que alguns eu já respondi, outros não fazem sentido, alguns argumentos que até podem parecer que fazem algum sentido e não fazem, e talvez um outro que talvez até faça, e é o tal do Ted Atlas, né? Para quem não conhece, ele foi um treinador de boxe aí relativamente famoso e conhecido no meio, né? E treinou grandes nomes do esporte do boxe, acho que principalmente no peso pesado, né? Não sei se ele treinou em outras categorias, é, até acho que sim. E é, chegou, acho que inclusive a ser um dos treinadores do Mike Tyson, ou pelo menos um dos auxiliares ali do treinador dele. Se eventualmente não chegou a ser um treinador, de repente até oficial do Mike Tyson. Então vamos lá. Em algum momento ele fala, que já é um argumento que na verdade eu já respondi no canal, que é a questão da carapaça, né? Que eventualmente você está segurando eventualmente muito peso no seu corpo, ele, fazendo uma comparação com o Deontay Wilder, né? Que estava muito, supostamente, muito forte, talvez tenha perdido por isso. Ou eles fizeram uma comparação eventualmente para me provocar, o que talvez não seja totalmente verdade, mas pode ser, né? No sentido de que podem estar falando da minha pessoa, muitas vezes é o que parece. E eles fizeram uma comparação que o Deontay Wilder estava ali muito musculoso e isso não seria a estratégia ideal para enfrentar Tyson Fury, né, que agora é o atual campeão, já era antes, né, já tinha derrotado o Wilder antes. E agora, supostamente dizem que. Não, dizem que supostamente foi um erro do Wilder eventualmente ficar muito musculoso para a luta. No entanto, né, talvez o objetivo tenha sido criticar a questão de qualquer tipo de armadura, né, talvez num sentido mais espiritual, embora eles usaram ali uma comparação física, né, com esse lutador, que no caso nessa luta saiu derrotado. Mas é aquela coisa, sobre a questão de carapaça, eventualmente eu não sabia, não é exatamente uma questão de carapaça, eu já vou entrar nesse tema, que é sobre a questão, você eventualmente vai na carapaça, depois você vê que na verdade a resposta está dentro de você, diz o Ted Atlas, né? Na verdade eu até diria que a minha não era uma carapaça tão pesada assim, eu não sei a do Deontay Wilder, nem sei se ele estava tão musculoso assim para a luta, né? E eventualmente isso o deixaria mais pesado, né? Só eventualmente quando eu tinha de responder a mentira dos outros. Quando os outros mentiam era um problema. Agora, se os outros não fizessem nada, não era um problema assim. Não era algo terrível. Porque no final é o pecado dos outros. Pelo contrário, eu gostava até de muitas coisas em relação a minha, entre aspas, carapaça. Mas não era bem uma carapaça, eu vou provar isso. Já para adiantar então esse argumento, eu vou dizer. Uma pessoa que eventualmente deseje ser mais próxima de Deus e, entre aspas, mais boa, vamos dizer assim. Não mais boa, talvez necessariamente que os outros, mas ela não quer depender em nada do pecado, ela quer minimizar o potencial do pecado na sua vida e talvez até anular se a pessoa conseguir. Isso é pecado? Ah, mas é uma carapaça muito pesada para ele. Ele não tem que tentar? E outra, ele não pode mudar para eventualmente se tornar mais resistente para aguentar a carapaça se for no sentido espiritual. Não estou falando do Deontay Wilder, estou falando de uma comparação normal numa vida espiritual. Tudo bem, veja, claro que as pessoas podem mudar. As pessoas podem mudar. Então veja só, se você eventualmente é uma pessoa maldosa, você pode mudar para uma pessoa boa. Ah, mas ainda aquilo é uma coisa tolerável. Ué, mas eu não posso tentar me melhorar para aguentar eventualmente mais peso espiritual no sentido de ter um comportamento mais próximo de Deus? Quer dizer, quem disse que isso é implausível ou isso é impossível? Diz o Ted Atlas que não, na verdade aquilo é uma carapaça pesada demais para você. Sim, esse é o meu grande argumento, mas a pessoa sabia disso? Ela tinha a possibilidade de eventualmente, olha só, olha o erro do Ted Atlas, de eventualmente se tornar uma pessoa melhor, porque inclusive achou que isso era mais leve. Então, quando eventualmente a pessoa volta a ser ela mesma, ela achou que ser si mesma é muito pesado. Então ela diz assim, não, a resposta, diz o Ted Atlas, ela não, ele, né? O Ted Atlas diz assim, não, mas no final a pessoa retorna a si mesmo e no final a resposta estava dentro dele. O Deontay Wilder, que é o lutador, poderia ser um lutador mais leve e ganhar do Tyson Fury, ou talvez até empatar novamente, né? Ou pelo menos, de repente, só perder por pontos, ou ganhar por pontos. Não, mas essa era justamente a minha dúvida. Se eventualmente eu não conheço a mim mesmo, ou eventualmente eu acho que eu posso melhorar a mim mesmo para me tornar até mais leve, né, e me tornar um comportamento mais próximo de Deus, que o Ted Atlas chamaria talvez eventualmente isso, de um comportamento mais pesado, não, é um peso muito grande para ele. Não, não necessariamente, talvez seja até mais leve. Então, justamente, como eu não sei o que é mais leve e o que é mais pesado, é justamente o que eu vou ter que tentar.
Talvez o que eu acreditei, eu também não sabia, pode ser que fosse mais. Ah, a resposta estava dentro de mim. De repente, vamos supor, algo mais violento que eu desejasse mais, por exemplo, jogar videogame, que seria uma motivação para mim. Então, quando eu retorno a mim mesmo, mas em algum momento da minha vida, isso me pareceu ser uma coisa mais pesada. Me pareceu ser uma coisa mais difícil, eventualmente, eu lutar eventualmente para proteger o meu orgulho, para eventualmente, eu conseguir atingir uma determinada profissão, para ter dinheiro para poder jogar videogame. Isso também me pareceu muito pesado. Então, quando ele diz que o Deontay Wilder tem que se manter mais leve, mais magrinho para poder lutar, em vez de fazer muita academia para ficar muito muito parrudo, vamos dizer assim, muito braço com os braços com muito músculo e tal, isso seria mais difícil de oxigenar até o próprio corpo e tal. Tem as questões biológicas que eu até não domino, que daí se você tem mais músculo, usa mais sangue e tal. Portanto, precisa de uma oxigenação maior. Mas isso corporalmente. Espiritualmente eu posso pensar justamente o contrário. Ah, não, mas a armadura é muito pesada para você. Não necessariamente, não necessariamente. Talvez a armadura possa parecer, num primeiro momento, algo mais leve para mim. Aliás, um comportamento mais próximo de Deus pode parecer mais leve para mim. Pode parecer mais fácil, ao invés de eventualmente fazer uma coisa muito pesada. Então, o que é pesado na visão do Ted Atlas, na verdade, é relativo. Para ele, o mais leve é ser você mesmo, entre aspas, né? É ser você mesmo. Quando, na verdade, a pessoa pode estar em dúvida, ela não sabe o que é o melhor para ela. Ou, eventualmente, mesmo que seja ser mais próximo de Deus, seja algo, ser uma pessoa mais pacífica, vamos dizer assim, seja algo mais pesado espiritualmente, quem sabe ela pode se condicionar para se tornar essa pessoa. Porque daí ela não é mais ela mesma, ela muda ela mesma. Ou ela mesma, eu já falei isso em vídeo, passa a ser outra pessoa. Ela não pode fazer isso? Por que não? Ah, mas ela não, quem é ela mesma? Mas peraí, eu preciso focar em quem eu sou ou eu posso mudar quem eu sou? Quem é mal pode se tornar bom. Quem é bom pode se tornar melhor ainda. Então você tem pelo menos 3 camadas, né? E esse melhor ainda pode ser a pessoa que ela verdadeiramente é. O Ted Atlas, para mim, ele comete uma confusão que ele está dizendo o seguinte: você tem que ser obrigado a ser você mesmo. Você está limitado nessa sua carapaça. Nesse seu invólucro. Não, mas você só pode ser você mesmo, porque isso é o peso que você aguenta. E se a pessoa conseguir aguentar mais? E se tornar uma pessoa melhor, na verdade, é algo mais leve, uma pessoa mais próxima de Deus é mais leve do que ficar nessa. Não, porque aqui eu vou eventualmente entrar numa luta de boxe. Não, porque eventualmente aqui eu vou ter dinheiro para eventualmente jogar videogame. Primeiro, se isso é mais pesado, mas se isso realmente reflete o ser da pessoa, se tornar mais pesado, tá certo, ela não está cometendo erro nenhum. Não há pecado, não há erro, desde que ela consiga, mantenha, vamos dizer assim, a sua. Talvez a sua, não é a melhor expressão, mas que ela mantenha a sua palavra. Ah, mas é muito pesado para ele. Não, 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 mas e se aquilo realmente refletir quem ela é, ou ela mudar quem ela é? Isso é o primeiro ponto. Segundo, peraí, talvez ser mais próximo de Deus é mais leve do que viver a loucura da sociedade atual. E ser eu mesmo, porque se eu sou eu mesmo, pô, vou ter que fazer um monte de coisa também, é difícil também. Então, eu vou falar mais sobre isso depois. Portanto, mas eu já adiantei bastante argumentos aqui. Começa ali sobre. O Ted Atlas ele fala sobre a questão da ofensividade. Né? Veja como o boxe nem sempre reflete a vida. Né? Ele está falando que ali a força do Deontay Wilder, que era ofensividade, é um lutador muito ofensivo, mas mesmo assim acabou perdendo a luta. Por ser muito ofensivo, eventualmente, quando ele vê que o golpe não é tão eficiente, ele não tem muitos meios, eventualmente, de defesa. Né? Ele não consegue se defender tão bem dos outros golpes. Então, quando ele é ofensivo, ele se abre numa luta de boxe, ele acaba estando vulnerável num segundo momento. Aí que tá. Só que o Ted Atlas, claramente, o Ted Atlas, esse treinador, ele, claro, se está falando a meu respeito, claramente ele não assiste o canal. É óbvio que ele não assiste o meu canal, claro, né? Naturalmente ele deve pegar ali uns vídeos, faz um mescladão e acha que está respondendo a mim. Veja bem. Claramente, Ted Atlas não acompanha o meu canal. Porque no meu canal eu sempre me defendi muito. Eu sempre tive que fazer muitos exercícios, muitos esforços de autodefesa dos argumentos externos, né? Então, na verdade, talvez eu tenha me defendido no meu canal. Eu não sou tão ofensivo. Eu talvez me defendi mais no meu canal. Eu comecei o canal me defendendo. Pelo menos quando eu comecei os vídeos mais espirituais, mais espiritualistas, mais evangélicos, eu sempre me defendi muito, na verdade. No canal e mesmo, de certa forma, na vida. Eu não comecei atacando. Na verdade, sou eu que comecei me defendendo. Né? Tá errado, Ted Atlas. Claro, porque ele não acompanha o canal.
Eu sempre comecei me defendendo. Eu não tenho a estratégia da ofensividade. O que eu tenho é a estratégia, que eu acredito, faço isso até muito bem, porque eu não ataco as pessoas. Eu pego e constato os erros delas, sem competitividade. Já vou falar mais sobre isso depois, sem competitividade. E sim, ela tem todo o direito a me responder com mansidão, porque a mansidão eu posso cobrar porque eu uso essa mansidão para responder a pessoa dentro do que ela errou. Só que eu não fico atacando ela com o objetivo de machucá-la. Eu apenas constato o erro que ela cometeu. Né? Nesse caso, como pelo menos um pouco estou fazendo com o Ted Atlas. Que para mim ele já cometeu os erros que eu já expliquei. Né? Então, na verdade, assim, primeiro, quem diz que eu sou ofensivo? Poxa, eu sou uma pessoa tão tranquila, eu creio. Né? Eu sempre me defendi tanto aqui, como se eu fosse o cara que vou chegar e vou querer dar porrada argumentativa em todo mundo. O Ted Atlas não dá, né? Poxa, isso aqui é... A minha ofensividade, que é a minha força, se torna a minha fraqueza. Isso é impossível, eu não ajo dessa forma. Não é a minha característica. Eu simplesmente, por exemplo, você considera ofensividade, eu simplesmente constatar o erro de uma pessoa. Quer dizer, mas é ofensividade, mas da onde, cara? Ainda mais que eu uso, quando eu constato os erros das pessoas, eu falo com tranquilidade, ok, essa pessoa errou. No geral, há exceções. Às vezes faço uma brincadeira ou outra, mas às vezes até sou ofensivo.